Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudar um texto escrito pela irmã Teremar Lacerda, que se chama O Servo Sofredor. Foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma para cada dia do ano. E quando fazemos a leitura do texto, a leitura bíblica, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o quê? O nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Teremar. O que eu vou fazer? Vou ler e contar aquilo que eu entendi. Mas assim, é bom que fique claro que esse texto, ele está muito bem desenvolvido, não tem... Acho que vocês não terão dúvida nenhuma. Então, eu creio que eu nem vou precisar contar aquilo que eu entendi. Basta a gente ler e vai ficar muito claro para vocês, tá bom? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que precisamos saber. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que possamos reconhecer que o Senhor foi servo e sofreu por nós. Que possamos aprender essa verdade eterna e compartilhá-la. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto bíblico está em Isaías. Nós vamos ler o capítulo 53, os 12 primeiros versículos. Então, 53, de 1 a 12. E diz assim: Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado e humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Não expressou nenhuma palavra. Por intermédio do seu julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e foi com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano em verdade na sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por essa dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém?
Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se O Servo Sofredor. E o versículo escolhido aqui pela irmã Teremar foi o 5, que diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Bom, esse é o texto favorito da irmã Teremar, e ela diz que não cansa de ler, reler de novo, que ela fica animada de fazer isso, de reler e ler várias vezes. Por quê? Porque esse texto faz a gente refletir sobre a vida e ajuda a gente a pensar na humildade, em vez de achar a última bolacha do pacote, em vez de achar que nós somos maravilhosos, nós somos chamados a sermos humildes. Por quê? Porque Jesus foi humilhado, mas ele não disse uma palavra. Ele cresceu na presença do Criador, e o braço do Criador, o braço forte, o sustentou. Na Nova Versão Internacional, a expressão que a irmã Teremar fala que gosta é: o servo sofredor se desenvolveu em Deus como tenro broto, como raiz em terra seca. Isso está lá no versículo 2, na parte segunda do versículo 2. Bom, a raiz na terra seca fica praticamente por cima e pode ter um pequeno broto. E Jesus foi esse broto de oliva de quem João também falou. Então, o povo não se importou com Jesus, o rejeitou, acabou esbofeteando, acabou crucificando, Jesus foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos nele como um instrumento de tortura, o sangue correndo. Então, ele sofreu de todo jeito, de toda ordem, mas ele, não abriu a boca. Aí ela faz aqui a menção sobre um filme Paixão de Cristo, que foi representado Jesus foi representado pelo ator Jim Caviezel. E nesse filme, a gente vê Jesus sendo torturado pelos soldados romanos, sendo chicoteado. Enfim, foi um filme que acabou impactando o mundo. Todo mundo assistiu a Paixão de Cristo, né? E a profecia de Isaías sobre esse mesmo fato, né, da tortura de Jesus, foi dado no ano 740 a.C. Jesus nem pensava em vir no mundo, né? A gente nem pensava em saber que Jesus viria ao mundo. E essa profecia já estava sendo dada em Isaías 740 a.C. E acho que talvez por isso o ator, né, que representou Jesus, Jim Caviezel, acabou tão maravilhado que ele se tornou cristão. Talvez por causa disso, né, a carreira dele nem foi pra frente, acabou. Bom, o servo sofredor traz pra gente uma lição de que tudo foi feito para que a gente possa desfrutar do céu com Jesus Cristo e lembrar, como disse o poeta, né, mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, a ninguém as deviam. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não se posicionou ao lado de Jesus, o momento é esse. Toma hoje a sua decisão de reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Você não vai se arrepender, amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Cristo nos faz refletir sobre a vida. Ajuda-nos a pensar na humilhação em vez da exaltação. Agora eu vou terminar aqui, deixando aqui o meu abraço de urso, lembrando que para nós que cremos que Jesus é o servo sofredor e ele pode todas as coisas, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu me despeço com a frase do ano. Você sabe muito bem que não tem que ter medo, né? Então não tema, seja qual for o desafio que você esteja enfrentando. Lembra, não tema, Deus já está lá.